Por que eu tenho que fazer com vocês essa dinâmica, essa brincadeira, essa provocação de que não teve 7 dias de jejum, não teve 7 dias de prosperidade, não teve a campanha do A, a campanha do B? A gente respeita quem acredita nisso, e nós também acreditamos nesse Deus maravilhoso e a forma que Ele opera. Cada lugar opera de um jeito, cada forma de uma situação. Mas o grande segredo da Bíblia é justamente isso aqui, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando ele fala todas essas coisas, no versículo anterior, ele está dando uma explicação sobre o que é viver a vida, olhar para as aves dos céus e ver que não falta nada para elas. E ele deixa um paralelo muito grande, uma abertura muito grande, dizendo assim: eu preciso que a primeira coisa que vocês venham buscar na igreja seja o reino de Deus, seja Deus, seja Cristo, seja Jesus. E todo o resto ele vai acrescentando. Agora temos que abrir um paralelo. Em Provérbios diz que aquilo que a gente almeja no nosso coração, aquilo que a gente mentaliza é o que vai acontecer. Então essa prosperidade que é ensinado financeiramente, isso não é errado, tá? Essa prosperidade, essas finanças, se você realmente almejar, se você realmente trabalhar, se esforçar, existe no mundo a lei da atração, que se a gente mentalizar, se a gente pensar muito, realmente essas coisas ela tem a tendência a acontecer. Como tudo é energia e tudo também é um propósito de Deus. Então nós não descartamos nada disso. O único adendo que eu faço, e que é muito grave, é você condicionar. É você dizer: vim para a igreja, fiz as coisas para Deus, e aí Deus me abençoou, e aí consegui a promoção, consegui o salário, consegui sei lá o que. A gente está reduzindo a Deus a coisas materiais. Nós sabemos que Deus não é isso. Nós sabemos que Deus é muito maior que isso. E as outras coisas Ele acrescenta. Então, Félix, você está me dizendo que eu devo ou não devo buscar a prosperidade? Busque muito ela. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque aí vira o reverso. Você não precisa mais ir atrás dela. Ela vem atrás de você. Eu preciso que o coração de vocês esteja voltado para isso. Eu quero que todos vocês enriqueçam muito. Então fiquem ricos, fiquem muito aí milionários, ganhem bastante dinheiro e tudo mais. Mas sempre saiba fazer esse paralelo. Que o Deus que te abençoa tanto, o Deus que te ama tanto, é o Deus também que ama e abençoa pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão talvez incuráveis, pessoas que ainda não está com o carro do ano, pessoas que estão endividadas. Esse mesmo Deus que está na nossa vida está também na vida dessas pessoas. E a questão não é porque eu estou dando para Deus, Deus está fazendo de volta, nada disso. Aqui o nosso culto, pelo menos a nossa igreja, a ideia é sempre buscar Deus. Então o culto sempre se chamará culto, porque é um culto para Deus. Se você estudar o significado de culto, você vai ver que significa doação, prestar algo. Isso que sempre seja para Deus, para que a gente não corra o risco de inverter. Vim para a igreja buscar Deus, mas na verdade buscar o nosso ego, buscar algo que vai nos acalmar, buscar algo que não é isso. A ideia toda vez que vocês vêm é doar algo para Deus. E aí, como consequência, nós recebemos de forma natural. Então você vai sair daqui: mas eu quero ficar muito rico, eu quero pagar minhas dívidas. Ok, segue esse segredinho que eu te falei, tá lá em Provérbios. Segue esse segredinho. Se você for uma pessoa generosa, mentalizar coisas boas, mentalizar a riqueza, viver riqueza e se esforçar para isso, automaticamente vai ser uma consequência. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Gente, esse segredo eu não aprendi nem com a Bíblia. Foi vendo a minha mãe como reflexo, como espelho que eu aprendi isso. Minha mãe sempre muito generosa, sempre ajudando todo mundo. E eu via que não faltava nada para minha mãe. Uma prosperidade assim, incrível. E por isso que ela é essa mulher impecável, toda, né? Toda bonitona, toda modelo aí. E eu falei, poxa, desde criança, minha mãe sempre ajudando, aliviando os outros e recebendo alívio. Então, para mim, o segredo da prosperidade está aqui. Se você quiser seguir ou quiser outros meios, também não tem problema. Não, eu vou no culto lá do templo não sei o quê, e toda segunda-feira eu vou estar lá e vai dar certo. Ok, não tem problema. Mas desde que você entenda que, em primeiro lugar, ainda mais quando se fala de igreja, seja o reino de Deus. Seja buscar a Deus. Não, mas eu quero fazer uma campanha de 5 dias. Posso? Claro que você pode. Se tem alguém que é livre aqui nesse lugar, é você. Até mesmo porque eu acredito. Ótimo. Eu quero fazer um propósito de... Ok, você pode. E se você sente que deve, faça. Não é errado. Mas desde que você entenda
que primeiro lugar é o reino de Deus. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Quando ele liberou uma palavra na escuridão. Ao anoitecer, ele disse: vamos passar para o outro lado. Esse homem é louco. Porque quem viaja de barco na madrugada? Só que ele libera uma palavra. E quando ele libera uma palavra, ele gera confiança. Quando ele gera confiança, ele gera expectativa. Quando você recebe uma palavra e você confia nela, dentro do seu coração é gerada uma expectativa. Na expectativa é introduzida a esperança. Então os discípulos falaram: se ele falou que nós vamos chegar, nós vamos chegar. Ele diz assim: vocês vão para o outro lado? Vocês vão chegar para o outro lado? Vocês estarão no outro lado? Não. Ele colocou no mesmo conjunto e colocou no mesmo barco. Dizendo assim: eu estou com vocês. Nós vamos chegar nessa juntos. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco. Assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Volta ao interior, que tem um negócio bonito aqui, em que os religiosos ficam tristes e ficam bravos com a gente. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Não teve um lance assim: deixa o barco bonito, modifica o barco, transforma o barco e aí a gente vai. Ou modifica as pessoas, transforma as pessoas e aí a gente vai. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim. Não tem muito tempo. As coisas precisam ser para agora. Ah, mas deixa eu arrumar o barco, deixa eu deixar legal aqui as coisas, deixa eu... A gente inventa muito, a gente planeja muito e executa muito pouco. Jesus queria passar para o outro lado e ele queria naquela hora. E aí os discípulos, do jeito que estavam, com a roupa que estavam, com o barco do jeito que estava, talvez tinha peso, talvez não tinha, talvez tinha cesto, talvez não tinha, talvez o barco estava sujo ou talvez não estava, mas do jeito que ele estava, é assim que eles foram. Não espere uma multidão para as coisas acontecer. Com 2 ou 3 já é o suficiente. Você pode dar um amém por isso? Não espera a casa própria para colocar um sorriso na boca dela ou na boca dele. Do jeito que está, pode acontecer. Não espere muito planejamento. Não, mas eu tenho que planejar, porque eu sou muito calculista, e meu signo é isso, até signo envolveu, não sei o quê. Não. Do jeito que estava, eles foram. Não, mas eu vou esperar eu ficar mais magrinho. Preciso perder uns quilinhos aí. Não, vou esperar eu entrar na academia. Não, vou esperar eu engordar. Vou esperar ficar mais alto. Vou esperar ficar mais baixo. Vou esperar eu conseguir reunir a família. Você percebeu que família só se reúne em velório? Ou em churrasco, quando é de graça? A gente coloca muitas coisinhas pequenas para viver coisas grandes. E não precisa disso. E então eles estão empolgados. Se o homem falou, tá falado. Tá anoitecendo? Tá, mas vamos. Então vamos. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, vai todo mundo morrer aqui e você dorme. Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o mar lhe obedece? Sabe o que é o mais legal dessa mensagem? Porque eu já ouvi várias versões dela. E uma delas foi assim, que me chamou a atenção. Se Jesus estava dormindo, é porque eles não estavam dando atenção para Jesus. Se Jesus estava dormindo, é porque eles não falavam com Jesus, só falavam entre eles. Se Jesus estava dormindo, é porque Jesus cansou. E até Jesus descansa e você não descansa. Eu só quero trazer mais o sentido para o silêncio. Estar em silêncio não significa que não está presente. Ah, olha que legal. Então tinha um Cristo ali, tinha um Salvador ali, naquele mesmo barco, que tinha liberado uma palavra, mas ele já não falava nada, porque ele dormia. Mas o fato de ele não falar não significava que ele não estava no barco junto com a gente. E agora você tem que fazer um paralelo, você tem que amadurecer e tem que ver a fase da sua vida que você está. Porque tem fases da sua vida que você está muito crente,
que você está muito cheio de Deus. Você está vendo anjo descendo, anjo subindo. Você está subindo um monte. Você está entregando profecia. E tá um negócio lindo e maravilhoso. E você olha para a parede e vê anjo. A pregação pode ser até ruim, mas você sai e fala, uau, que culto maravilhoso. O louvor pode ser até estranho. Você fala, uau, que louvor maravilhoso. Aquela sede de vir para a igreja e tudo maravilhoso. E de repente chega uma fase na sua vida que parece que está tudo meio em silêncio. Mas o silêncio não significa ausência. E aí tem que ser maduro para entender isso. Tem que estar num nível de fé para entender isso. Ainda mais numa sociedade e num povo e num ciclo que é tão barulhento. Para pessoas muito barulhentas, o silêncio é uma provocação. Talvez Deus queira te provocar. Talvez Deus queira te ensinar de outra forma. Estar em silêncio não significa que você não ama mais. Estar em silêncio não significa que você deixou de acreditar. Estar em silêncio não significa que você perdeu a fé. Mas estar em silêncio também significa uma autoconfiança. Imagina que os discípulos desesperados falaram, poxa, ele está dormindo, alguém tem que acordar porque alguma coisa tem que acontecer. Se ele dormia, se ele estava tranquilo, é porque ele era o primeiro a acreditar naquilo que ele falou. E ele diz, nós vamos chegar para o outro lado. Como vamos chegar, não revelo para vocês. Tem gente que vai até ver fantasma. O mar vai subir, vai encher, vai dar um desespero danado. Mas nós vamos passar isso juntos. Uns mais calmos, outros desesperados. Mas esses ciclos estaremos juntos. Percebe que o que Cristo faz e fez e quer fazer com a gente é um relacionamento tão forte que ele está dizendo assim, em alguns momentos nós vamos estar fazendo barulho juntos. Em outros momentos só eu estarei fazendo barulho. Em outros momentos só vocês estarão fazendo barulho. Em alguns momentos eu falarei e vocês estarão em silêncio como igreja. Em outros momentos vocês falarão e eu estarei em silêncio como Deus. E assim também é o nosso ciclo com as pessoas. E em alguns momentos você vai estar numa intensidade danada. Você vai estar incrível, você vai estar parecendo uma Duracell, a pilha, a energia 1000. E vai ter outros momentos que você vai estar mais afastado, um pouco mais isolado. Mas não significa que você não estará presente. E assim também é o reverso. Não significa que Deus não tenha olhado para aqueles nossos propósitos, não tenha olhado para os nossos planos, as nossas obras, como se elas importassem. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Eles atravessaram o mar. Lembra do versículo? Eles atravessaram o mar. Naquele dia, ao anoitecer, disse eles aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Primeiro ele fala, muita coisa acontece, e depois ele cumpre. A minha proximidade com Deus deve me levar a esse nível de eu cumprir aquilo que eu falo. Ainda que seja muito difícil, que seja liberado dentro de você uma palavra. Que ele está dizendo, nós vamos passar para o outro lado. E que hoje você possa olhar para trás e falar, uau, se cumpriu. Tudo que eu pedi para Deus, Deus me deu. E eu pedi coisas detalhadas, Deus me deu. Hoje eu olho para trás e falo, uau, ele me deu uma palavra, ele cumpriu. Isso é confiança. Isso é plano, é propósito. Você tem que ser maduro para aceitar esse versículo da Bíblia. E você tem que ter um grau de espiritualidade um pouco alto. Porque isso aqui vai te desafiar tudo que você foi ensinado. Mas põe à prova todas as coisas. E sabe o que você vai reter delas? Só o que é bom. 8 bilhões de pessoas. Nós atingimos essa marca. Na verdade é um pouco mais, porque nem todas as pessoas são registradas. 8 bi. E a gente tem a coragem. 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de lugares diferentes, mais de 10 mil religiões. E a gente tem a coragem de bater no peito e falar que nós estamos certos. Que nós somos o dono da verdade. Olha como a nossa mente é pequena. Aqui que ele falou, faz tudo o que vocês querem fazer. Põe à prova, examina tudo. Porque de todas essas coisas, algo bom você vai tirar. Quando eles estão no barco, uma coisa eles aprenderam. Que se o homem falar, o homem faz.
Ainda que o homem durma. Ainda que o homem fique em silêncio. Mas se ele falar, ele faz. Tem palavras que são Deus que vai liberar. Mas tem outras palavras que somos nós mesmos sobre a nossa vida. E sobre a vida das pessoas a qual nós convivemos. O que você pode liberar sobre a minha vida nesta manhã? Mas libera algo sobre mim. Libera algo sobre quem está ao seu lado. Libera algo no seu trabalho. O que você pode liberar? Porque a palavra foi algo mais poderoso que Deus nos deu. O mundo se iniciou através da palavra. Ele começou a falar, haja isso e ouve. Haja aquilo e ouve. Você entende o poder que foi nos dado? E quem tem acesso a isso, aí entra no que nós estávamos falando, de lei da atração, das coisas acontecerem, e eu vou examinando tudo, e eu vou retendo somente o que é bom. Isaías 30, versículo 15, se eu não me engano, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Cara, a gente quase não fala essa palavra aqui, mas eu vou falar para vocês. Arrependam-se dos pecados, dos erros, das falhas. E depois que vocês se arrependeram, ó aqui, ó. Segue em descanso. Aí está a nossa salvação. A salvação de nós mesmos. O maior demônio é esse, gente. Não é o Exu Caveirinha, não é o da Babilônia, é nós mesmos. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Diz o soberano Deus, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Por isso que Jesus descansava no barco. Por isso que onde ele passava, ele tinha autoconfiança. E os discípulos foram pegando isso com ele. Demorou um prazo, um tempo para entender. Alguns entenderam, outros não. É igual a igreja. Uns entendem, outros não. Pessoas virão para cá, colocarão o pé aqui, serão abençoadas e sairão daqui e tocarão a vida delas. Outras vão conseguir dar um passo mais além. Que você possa ser essa pessoa, cara. Desenvolvida. Amadurecida. Que mudou o nível de espiritualidade. Que não ficou refém a um pastor, não ficou refém a um padre, não ficou refém a paredes, não ficou refém a um médium espiritual. Não, você mudou o patamar, você mudou o nível. Você entendeu que para onde você for e tudo que você visar, tudo que você olhar, tudo que você tocar, será entre você e ele. Grava isso. Passamos para o outro lado. Não importa como, mas passaremos para o outro lado. Isso é confiança em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês. E vamos aplaudir a Jesus.